Shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a todos vocês, toda a família da Techuvá espalhada pelos quatro cantos da terra. Eu sou o Marcos Aurélio. Estou aqui com o programa Examinando os Profetas, o estudo da Haftará semanal, o estudo relacionado dos profetas, a porção semanal que será apresentada no próximo Shabat. A porção que nós vamos ver é a porção Vayeshev, a nona porção da Torá, e a gente vai meditar justamente na história de Yosef, o início da história de Yosef, uma história belíssima realmente, de redenção, né? E, iniciando nosso estudo, a gente vai ver várias nuances aí da vida de Yosef, dos seus irmãos e de Jacó. Então, o estudo dos profetas relacionado à porção que mostra como foi o decorrer da vida de Jacob após a morte de Isaac. E uma pergunta que eu vou fazer a vocês. O que é que vocês esperam aí? O que é que a gente vai encontrar na mensagem do profeta para essa porção? Vamos embora? Antes, vocês também, quando terminarem o estudo, podem fazer o download do PDF que está descrito lá todas as porções, os textos relacionados das porções, os textos dos profetas, os textos dos escritos nazarenos. Está tudo já discriminado. Vocês podem baixar, tem aqui também na descrição do vídeo, vocês podem baixar aí. E essa semana a gente vai ver os textos que estão relacionados no profeta Amós. No livro de Amós, no capítulo 2, versículo 6, vai dizer o seguinte: Kor ama Adonai el sheloshah pishnei Israel ve'al arba'a lo ashvenu al mihram Bakasef, Tzadik, Ve Yom, Be Ba'avur Na'alim. E o texto diz: Assim diz Adonai: Por 3 crimes de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Então, o texto do profeta vai iniciar com um agravante aqui, falando que de 3 crimes. Se vocês olharem em todo o livro do profeta Amós, do início do capítulo 1, o Eterno sempre vai falar a mesma coisa. Por 3 crimes eu vou castigar tal nação, e pelo quarto ela será marcada por causa do quarto crime. E qual foi a forma que o Eterno marcou o crime da nação de Israel? Ele diz o seguinte, que vendem o justo por dinheiro. Vendem o justo por dinheiro. Então, a gente vai ver na Torá se realmente, na porção Vayeshev, existe alguma correlação com esse texto. Vamos ver. No livro de Bereshit, no capítulo 37, versículo 12 e 13, vai dizer o seguinte, eu só botei em hebraico aqui o 12. Vai Yerhu Achaiv Leriot et Son Avihem Bi Shechem. Depois disso, quando seus irmãos haviam levado as ovelhas do seu pai para Shechem, deixa eu botar aqui, Shechem, Bi Shechem, disse, pois, Israel a Yosef: Não apacenta os teus irmãos junto de Shechem, vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Então, como é que começa esse nosso bate e volta aqui? Como é que a gente vai entender a similaridade entre esse texto do profeta Amós com o texto da Torá que fala dos irmãos de Yosef? A gente tem que começar, irmãos, fazendo dever de casa. Vocês já devem estar começando aí a leitura da porção, leram aí os primeiros textos do capítulo. E a gente vai encontrar o que nesses textos? A gente vai ver que Yosef, ele começa tomando uma má atitude com os seus irmãos. Ele escuta alguma coisa, ou ele vê alguma coisa, e ele vai, em vez de falar com seus irmãos sobre aquela atitude e corrigi-los daquela situação, ele vai até o seu pai e entrega aos seus irmãos. Aqui no Recife é dito caguetou, irmão. Eles entregaram seus irmãos, entregou seus irmãos.
Então, os seus irmãos já ficaram chateados com ele, já profundamente irritados com Yosef. Logo depois, Yosef vai lá e tem um sonho onde seus irmãos estão se curvando diante dele. Aí seus irmãos já estavam arretados, não é possível, ele quer se assenhorar de nós. Já se lembram da história de Jacob e do seu irmão Esav, onde Jacob pegou a primogenitura de Esav e Yosef era um dos irmãos menores. Eles já ficaram pensando naquilo também. Depois ele tem outro sonho maior ainda, onde seus irmãos, seu pai e até a sua mãe, que já havia falecido, se prostrava diante dele. A representação do sonho. Tanto que Jacob traduz assim o sonho. Aí é que ele se revolta e a Torá fala que seu semblante já não era o mesmo com Yosef. Eles já mudaram o seu rosto para um rosto com animosidade para com Yosef. Eles já tinham um ódio de Yosef. Qual é o problema disso? Qual é a primeira atitude que os irmãos de Yosef têm? Eles vão para Shechem. A gente estudou ontem, irmão. Está fresco na memória de vocês. Eles estão voltando para Shechem pensando no que aconteceu lá, naquele momento trágico, quando eles entraram, invadiram, mataram as pessoas, tudinho? Não. Eles estão voltando para Shechem com a lembrança daqueles 10 anos que eles ficaram naquela região. Então, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles voltaram ao passado. Assim, irmãos, pode acontecer conosco. Às vezes a gente tem alguma decepção, a gente tem algum momento de algum gatilho que nos faz ficar triste com alguma coisa determinada, até com relação às escrituras, ou com a família, ou com o trabalho. E às vezes nós queremos, para desafogar a nossa mente, voltar a um erro do passado. Coisa que a gente às vezes até já havia se arrependido. Então, os irmãos de Yosef voltam para Shechem. Embora que Yosef, quando chega lá, eles não estão. Eles já haviam dado uma saída e ido para outro local. Porém, o primeiro gatilho que eles tiveram foi de voltar para Shechem. E o que representa Shechem? Justamente o que eu marquei aqui, ó. Os três crimes e em breve o quarto, né? Deixa eu botar aqui, ver se não está saindo isso. Deixa eu apagar aqui. Os três crimes que são imperdoáveis. Mas como assim, irmão? Aqui o profeta Amós está falando de três crimes que são imperdoáveis. Quais são esses três crimes? A gente já sabe, já vimos estudando aqui. Para quem não sabe, quem está chegando agora, existem três pecados que são imperdoáveis, segundo o Eterno. Que é a idolatria, a promiscuidade sexual, o incesto, por exemplo, e o assassinato. Agora eu pergunto, como é que esses 10 irmãos de Yosef cometeram esses pecados? Cometeram, a gente estudou ontem. O primeiro que a gente vê, né? A morte dos habitantes de Shechem, o assassinato. Está lá em Bereshit, capítulo 34, versículo 26. Eles assassinaram aquelas pessoas em Shechem. E a idolatria, irmão? Não tem idolatria. Tem. Jacob, quando o Eterno diz assim para Jacob, se levanta, Jacob. Teus filhos estão tomando tuas decisões. Tu estás aí parado há 10 anos. Tu não dá mais a tua caminhada na Techuvá. Jacob vai lá, se levanta e diz, removam os deuses do meio do arraial. Provavelmente os irmãos de Yosef estavam com algum tipo de deus também daquelas nações. E a imoralidade sexual tem onde? Bereshit, capítulo 35, versículo 22. Reuven se deitou com uma das concubinas de Jacó. Ele cobriu o leito do seu pai. Então, a gente encontra esses três pecados que são imperdoáveis no meio dos irmãos. E depois, o que é que eles fazem? Vendem o justo. Está aqui. Ainda continua. Eles vendem o justo por dinheiro.
foi isso exatamente que aconteceu com Yosef e com seus irmãos. Eles venderam seus irmãos. Então está completamente associado aí esses erros dos irmãos de Yosef com o texto. E continuando, no profeta Amós, no capítulo 2, versículo 7, vai dizer o seguinte: Hashi afin al-afar aretz, berosh dalim vederer anavim, iatu ve-ish ve-av i-el-hu, el-hanara lema'am halel et shechem et Shem Kadesh, por esmagarem a cabeça do pobre no pó e empurrarem os humildes para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher, profanando meu santo nome. Irmão, mas os irmãos de Yosef esmagaram a cabeça sobre o pó? Irmãos, isso é uma metáfora, uma forma de falar. Colocar a cabeça do pobre no pó é como a gente diz hoje em dia um ditado popular. Não basta ver uma pessoa no chão, tem que pisar no pescoço. É quando a gente observa alguém passando por uma dificuldade e não faz absolutamente nada para ajudar aquela pessoa. E aqui é literal também acontece com a vida de Yosef. Eles pegam uma pessoa que está vindo em desvantagem numérica, Yosef foi sozinho, e 10 irmãos dele pegaram ele e lançaram ele aonde? Na cisterna vazia, que só tinha pó lá dentro, só tinha areia. Então está bem relacionado a isso aí. E o que é tirar os humildes para fora do caminho? Yosef, como eu estava dizendo a vocês, provavelmente foi arrependido aos seus irmãos para pedir perdão do que ele fizera com eles. E eles tiraram ele do caminho do arrependimento, não deixaram ele dar uma palavra. O texto vai dizer que quando eles viram Yosef de longe, já estavam tramando o seu assassinato. E quando ele chegou, a primeira coisa que fizeram foi pegar ele e jogar dentro da cisterna. E já vieram e venderam ele para o Egito. Então, eles negaram também que Yosef pudesse se arrepender. São dois pecados gravíssimos do povo. E o texto continua. Continua, né? Perdão. Al begadim ha-vulim yatu etzel kol misbeach ve'ine anushim istu beit Elohechem. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Mas, irmão, o que é que tem a ver isso com o texto lá de Yosef também? Esse texto aqui, irmão, fala de roupas também. Os irmãos de Yosef retiraram as roupas de Yosef. Está falando, lógico, de uma situação de tirar a roupa de um inocente e dar de uma oferta no altar. Mas a gente vê que tem associações. E também tomar cuidado, né, irmãos? A gente às vezes hoje observa também que muitas das nossas ações podem trazer malefícios para o nosso próximo. Quando a gente vê que tem uma pessoa necessitada e a gente quer, como é que eu posso dizer, não auxiliá-la em suas dificuldades. Hoje o que a gente mais vê aí é impostos gravíssimos que aumentam a cada dia, que vai literalmente assimilando as riquezas dos pobres. O pobre já está quebrado, ainda já recebe pouco. E ainda quando vai comprar as mercadorias para poder ter o seu sustento, é tudo caro. Para onde vai esse dinheiro? O texto está falando aqui que vai justamente para que essas pessoas possam continuar com suas vidas de imoralidade. Então, nós somos chamados, irmãos, para sermos reparadores das brechas. Esmagar a cabeça do pobre aqui, a gente só imagina com o próximo, com os outros, né? Nunca imagina com a gente. Agora imagina o seguinte, eu estava falando sobre o pobre cair no chão e ninguém ajudar a levantar. Você tem vizinhos aí próximo.
Se tiver algum necessitado e você souber, e de repente você tem comida na sua casa, mas você estraga a comida. Acontecia em Sidom, ver a morar. Eles pegavam a comida boa às vezes ainda, jogavam na terra e enterravam para poder não dar ao pobre. Às vezes a gente faz bastante comida, sabendo que não vai comer aquilo tudo e estraga. Compramos 50 camisas e não conseguimos usar. Tem camisas que ainda estão novinhas, a traça come, mas você não ajuda o necessitado. 100 pares de sapato. Quando vai usar, o sapato já está descolando. De nunca ter sido usado. Enquanto a gente vê pessoas descalças na rua. E dizendo, o Eterno te abençoe. A gente tem que tomar cuidado para não sermos essas pessoas que colocam encargos pesados aos necessitados. Como é que você pode colocar encargo pesado para o necessitado? Esse de baixo aqui é mais difícil da gente trazer para nós, né? Eu vou provar a você que você consegue, que você também pode estar incorrendo nisso aqui. Eu também posso estar incorrendo nisso aqui. Mas, irmão, como é que eu posso colocar multa para sustentar minhas transgressões no necessitado? Pode. A partir do momento que você deixa uma torneira aberta desnecessariamente, deixa algum utensílio elétrico ligado, um ventilador, você sai do quarto, não tem a coragem nem de desligar, e está ligado ali ventilando nada. Tudo isso aí, irmãos, vai aumentar a sua tarifa de energia. Concorda? Concordo. A maioria das tarifas de energia são subsidiárias. Você tem condição de pagar o dinheiro daquele ventilador ali, mas o necessitado não tem condição de pagar o subsídio para manter aquele seu ventilador ligado. Então você está incorrendo nesse erro também. Eu estou incorrendo nesse erro aqui. Se eu saio do meu quarto e deixo o ventilador ligado. Se eu abro uma torneira e esqueço de fechar. Ou se eu vejo ela vazando, isso pode acontecer com qualquer um, mas intencionalmente eu deixo ela ligada lá, isso não tem nada não, pode deixar assim mesmo. A gente está colocando multas para as outras pessoas pagarem. Então vamos continuar. No capítulo 2, versículo 11 do profeta Amós, vai dizer: Vayakim mibneichem leneviim umibahureichem li zirim ha'af eizot bnei Israel neum Adonai. Dentre os vossos filhos, levantei profetas, e dentre os vossos rapazes, alguns para serem nazirim. Não é isto assim, filhos de Israel? O Eterno está fazendo uma pergunta, diz Adonai. Eu não levantei profetas e nazireus diante de vocês. O que esse texto tem a ver com Yosef? Não, irmão, o senhor já está demais. Vou fazer mais uma pequena correlação, viu? Para quem estuda a Torá, o que é o voto de Nazireu? O voto de Nazireu consiste em não comer nada de uvas e também das suas nuances, quando a pessoa se consagra como Nazireu ao Eterno, você faz a rapagem da cabeça, você raspa a cabeça, todos os pelos do corpo. E Yosef, quando é vendido ao Egito, o que é que acontece com ele? Também rapam a cabeça dele e deixam ele como se fosse um Nazireu. Só que o Eterno está trazendo essa mensagem aqui com um teor pior para os filhos de Israel na época de Amós. Vejam isso, não? Ele diz: Vatashku et hazirim yaim ve'al hanavim tizivitem lemor lo tanaviu. Mas vós, aos nazirim, destes vinham a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Então, essas pessoas, além de não cumprirem, essas pessoas ainda eram contra quem eu queria obedecer o Eterno com o seu coração. Porque o voto de Nazireu é muito lindo. É uma pessoa que quer se dedicar literalmente ao Eterno. Porém, essas pessoas queriam dar uva para vinho para essa pessoa beber. Os profetas, eles queriam calar a boca. Veja o caso de Yirmiyahu. Quando ele ia pregar lá, levar a mensagem do Eterno, o que é que acontecia com ele? Vinha outros profetas para abafar ele, para que ele se calasse. Ele trouxe um jugo uma vez, ele tirou das costas dele, jogou ele no chão.
quebrou o jugo e disse: assim diz o Eterno. E assim como esse jugo foi quebrado, assim será quebrado o jugo de vocês perante o rei de Babel. Porém, sabemos que não era assim. O Eterno depois manda o profeta aí com uma peça lá de ferro, um jugo de ferro para poder ele não conseguir quebrar. Então, assim eram essas pessoas. Será que os irmãos de Yosef também tinham esse pensamento? Sim. Os irmãos de Yosef calaram a boca de Yosef quando mandaram ele para longe, quando legaram o direito dele de levar uma mensagem para ele de arrependimento, dele se arrependerem e também de Yosef se arrepender. Eles também foram contrários às palavras do Eterno. Agora, eu vou trazer para vocês um texto aqui interessante do Messias e Yeshua, correlacionando a esse momento aqui do profeta Amós, no capítulo 2, verso 12. Né? Quando as pessoas impiamente agem contra os planos do Eterno. Então o texto diz, vamos lá, Afoi lachem sofrim perushim hanefim ki tisgru malchut hashamai mifnei venei ha'adam atem lo tavou chamar ve'et habaim. Mas ai de vós, mestres da Torá, e os pirushim, hipócritas, pois fechais aos homens o reino do céu na cara das pessoas. E nem vós entrais, nem permitem entrar os que desejam fazer. Essa tradução eu peguei da Bíblia judaica, achei bem interessante. O que acontece, irmãos? Existiam pessoas no tempo do profeta Amós que não permitiam, tinham ciúmes, tinham inveja de toda a população e queriam se achar os bambambãs da história. Mas o Eterno diz, como diz o profeta Daniel, né? Profeta da Teshuvá total. Ele diz o seguinte: nananina não só são vocês não. O meu povo não está só naqueles que têm condições financeiras. Não são vocês que dizem que vão entrar ou que não entram. O Eterno sempre deixa bem claro que quem é Israel é quem lhe obedece de todo o coração, independentemente de sua condição financeira, de seu estado social. Os fariseus, os perushim e os mestres da Torá, os escribas da época, achavam-se os donos da verdade, os bambambam da história. Eles olhavam para Yeshua e seus apóstolos, seus Shaliach, e diziam: não, vocês não podem, ele não pode ser um mestre. Vocês não podem ser. Em determinado momento eles olham para o Messias e dizem: olha, os teus discípulos não comem sem lavar as mãos da forma rabínica. O Nitlat Yadayim. Yeshua aponta os seus erros e diz: e vocês que invalidam o mandamento do Eterno pela vossa tradição? Eles julgavam, irmãos. Essas pessoas que são acusadas pelos rabinos de pecadores, nem pensem que a maioria deles eram pecadores, não. A maioria deles era como, por exemplo, Kefa, Pedro. Pedro era tratado como pecador pelos olhos humanos deles, porque ele não guardava as tradições orais. A maioria dos apóstolos eram considerados por conta disso pecadores, porque não guardavam os mandamentos humanos. Então, Yeshua está dizendo: olha, vocês colocam fardos pesados que ninguém consegue carregar, está lá no começo do texto. Depois ele diz: olha, vocês fecham na cara dos homens o reino dos céus. Nem vocês vão entrar, nem deixam entrar os que querem. Quem é que queria entrar no reino dos céus? Os que obedeciam a Torá. Mas eles diziam que aquelas pessoas estavam em pecado, tirando a alegria daquelas pessoas em servir ao Eterno. Porque imagina, você está guardando todos os mandamentos da Torá, mas chega alguém e diz: olha, tu está em pecado, tu está pecando, isso aqui é errado, isso aqui tu não pode fazer assim, tu tem que fazer assado. A pessoa começava a desistir daquilo, porque são imposições humanas. Continuando.
O apóstolo Paulo, Shaul Rachalia, também vai mencionar algo nesse sentido. Se vocês lerem todo o capítulo 1 de Romanos, vocês vão ver que Shaul está fazendo uma crítica pesada contra vários mandamentos e transgressões que aquele povo estava fazendo, né? E o texto vai dizer: V'chein afki id in mishpat Elohim ki haosim ma'asim ka'ele binei mavet hem behal zot lo levad ki yasum ki ingam yashrum od oshem. Eles conhecem suficientemente bem o justo decreto divino. O justo decreto divino. E todas as pessoas que praticam tais coisas merecem morrer. Entretanto, não apenas continuam a fazê-las, mas também aplaudem outras pessoas que fazem o mesmo. É a mesma coisa do que estava acontecendo lá no tempo do profeta Amós. Sem um pingo de dúvida, é a mesma coisa. Vocês vão observar que isso vai passando de geração em geração. Tais coisas também aconteciam lá com os irmãos de Yosef. Veja, Reuven, ele disse, não, matar não. Vamos tirar, deixa ele lá. Bota ele dentro da cisterna, depois a gente pensa o que vai fazer. E Reuven tinha a intenção de pegar o seu irmão e levar de volta para o seu pai. Esperar os seus irmãos dar uma saidinha, tudinho, ele pegar, montar ele, tirar ele de lá, do fosso e levar para o seu pai. Só que seus irmãos já haviam vendido, tanto que ele rasga as vestes e chora. Ou seja, eles não só tramaram o mal, mas eles consentiam uns com os outros a prática do mal. E eles proibiam quem queria fazer o bem. Reuven queria fazer o bem com Yosef, queria tirá-lo dali. Porém, os seus irmãos não permitiam que o bem fosse feito. Exatamente, irmão, a mesma coisa. Então, a gente vai agora para o texto de Bereshit, capítulo 37, versículo 8. E diz: Vaidu oto merachot uv terem ikrav elehem vaitinaklu oto lahamito. E viram de longe, e antes que ele chegasse, eles conspiraram para quê? Conspiraram para o matarem. Então a inveja que eles tinham do seu irmão, a inveja que eles tinham de Yosef, foi se alimentando em seus corações, um alimentando essa inveja com o outro, e chegaram ao ponto de tramar a morte do seu irmão. Yeshua, também, eu não sei se está na descrição do vídeo, mas tem na playlist aqui do canal, no Sermão da Montanha, ele fala que o pecado de assassinato não começa, irmão, literalmente quando você pega a faca e enfia numa pessoa, quando você joga ele numa ponte, quando você passa com o carro por cima, pega um revólver e dá um tiro. O pecado do assassinato começa quando nós estamos nos irando contra o nosso próximo. E qual é um dos motivos da ira? A inveja. Quando os irmãos de Yosef invejaram a sua relação com o seu pai, quando os irmãos de Yosef invejavam a proteção que o pai deles dava a ele, quando os irmãos de Yosef invejaram o sonho que ele teve, eles ficaram conspirando uns com os outros, alimentando aquilo no coração. Eles voltam para Shechem, aquela terra que eles achavam que se lembrava do seu passado, onde eles tinham mais liberdade. Tudo isso, irmãos, vai influenciando a chegar ao ponto deles tramarem a morte do seu irmão. Que triste, né? Porém, a gente vai ver que não termina mal essa história, né? Bendito seja o Eterno por isso. E o texto diz: Vaiomeru Ish El Ahiv Hine Baal Ha-Hamod Halazeba. O texto fala aqui, inclusive, né? Vai dizer que tá vindo ali, né?
o nosso irmão por ali, tal. E ele quer ser o nosso Baal, né? Quer ser o nosso Senhor, um homem sobre nós, né? E disseram entre si, vejam, o sonhador está chegando. Ou seja, eles já estavam num nível além do pecado. Qual é o nível além do pecado, da transgressão, de além de matar uma pessoa, veja que coisa horrível, de querer matar alguém, é você ser sarcástico com a pessoa. Eles já estavam satirizando a morte do irmão. Vamos matar ali o sonhadorzinho? Ele não quer ser o bonzão? Agora vamos ver o sonho dele onde é que vai estar? Era o projeto deles. Porém, Reuven se intrometeu e eles acabaram não matando o seu irmão. Vamos continuar, né? E ele diz, os seus irmãos dizem, Ve atá lehu ve nahar gehu na ve nash lehenu ve nash lihehu be ahad haburot ve amarnu haya ra'a a halatihu ve nir'e Maiv, Halomitai. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos, uma fera comeu. E veremos o que será dos seus sonhos. Olha para aí. Então, vários passos que jamais poderiam ser seguidos, poderiam seguir os filhos de Jacob. Eles jamais poderiam estar dizendo essas coisas do seu irmão. Por quê? Eles foram criados com seu pai, ensinando cada mandamento da Torá, cada vontade do Eterno para eles. Eles não eram pessoas das nações que não tinham conhecimento de nada. Principalmente, irmãos, quem conhece a voz do Eterno. Quando a gente, como eles estavam ali, tudo conspirando, dando ouvido à voz do seu próprio coração, a gente cala a voz do Eterno. Quando a gente esvazia o nosso coração da voz do Eterno, Yeshua diz, ninguém limpando a sua casa deixa livre, pois pode vir e ocupar, espíritos, né, ou doutrinas errôneas podem vir ocupar o seu coração e não tem mais como limpar. Assim estava mais o coração dos seus irmãos. Os irmãos de Yosef. E aquilo vai limitando, como eu disse ontem. Para a obediência da Torá, a gente vai meado, pouco a pouco, a gente vai aprendendo, vai saindo, caminhando. Assim também, para a gente sair da obediência, é meado. Eles começaram com uma rixinha aqui, uma intriga ali, daqui a pouco foi mais outra coisa, e foram alimentando, daqui a pouco já estava com desejo de matar o seu irmão. E colocaram quase em prática. Então, se a gente observar, nós hoje temos que preencher de nós, do nosso coração, a palavra do Eterno, a profecia do Eterno. Irmiarro 31, por exemplo, diz, eu colocarei as palavras dessa aliança no fundo do seu interior, no seu coração. Escreverei no seu coração. Ou seja, que a Torá deve estar escrita no nosso coração. E Yeshua, ele vai citar que no livro de Matitiarro, no capítulo, não me lembro, pai, capítulo 15 e 18. 15 e 18. Se vocês olharem na escritura de vocês, Yeshua diz, olha, que os maus entendimentos não vêm do interior do coração. De lá é que vem as fraudes, a mentira, o assassinato, o adultério. Quando a gente às vezes tem raiva de uma pessoa, quando a gente olha aquela pessoa, o coração da gente chega a se aperta. E quando a gente está amando uma pessoa também, o coração da gente, quando a gente vê, se aperta de amor, de carinho. Então o coração da gente é que vai mandar esses sinais elétricos de emoção para o nosso corpo. Então, irmãos, a gente tem que
eliminar qualquer tipo de resquício de ódio e sempre ter amor pelas pessoas. Então, continuando, né? Amós, capítulo 3, não termino hoje. Versículo 2 diz o seguinte: Hak etchem yadati mikol mishpachot ha'adamah al ken efkod alechem et kal avoteihem. Vocês são as únicas famílias de todas as existentes sobre a terra que conheci intimamente. Este é o motivo de eu punir vocês por todos os seus crimes. Agora, no profeta Amós aí, está falando sobre a punição ao povo de Israel, porque ele o conheceu intimamente. Foi o que eu estava explicando ontem. Quando você, às vezes, vai lá e dá uma lapadinha no seu filho, não é falta de amor, não. Hoje em dia, parece que a gente está falando a pior coisa do mundo. Eu apanhava quando era criança, meu avô dava uma lapadinha nesse pó de goiaba. Às vezes, quando eu fazia muita presepada, era um cinto, dava uma lapada boa. Até hoje eu sinto saudade. Sinto saudade. Tem vezes que eu erro assim, eu digo, eita, se minha vovozinha estivesse aqui, rapaz. Já tinha resolvido essa parada na hora. Porém, o Eterno, ele traz vislumbres para a gente, para entendermos a relação que ele tem conosco. O Eterno, ele não conhece todas as famílias da Terra? Conhece. Porém, a que ele conhece intimamente é a família do povo de Israel. É a família de Jacob, que ele chamava de amigo, de Abraão. Você, irmão, eu, só seremos família de Abraão quando nós seguimos os passos de Abraão. Os filhos de Jacob eram todos descendentes de Abraão, mas nesse momento eles não estavam sendo considerados pelo Eterno como filhos de Abraão. Só depois que eles se arrependem, que aí sim, eles são novamente enxertados na família de Jacob. Nesse momento que eles fizeram isso com o seu irmão, eles estavam com ódio no coração, com rancor. Tudo que está de errado acontece com eles. Tanto que a gente vai ver Yehudá vai para uma terra distante, se casa lá com uma mulher cananeia, os filhos dele morrem. A gente vai ver uma fome na terra gigante. Se o povo não fosse, se os irmãos de Yosef não fossem chamados para o Egito, eles iriam morrer de fome. É o que eu estava falando, de estar sempre por debaixo da obediência ao Eterno. Então, essa intimidade que o Eterno tem com a família de Jacob, esse amor que ele tem, também se resume, às vezes, em trazer uma punição para essa família. Para esse povo que está se desvirtuando. Nem por causa disso o Eterno deixou de amar. Uma vez, irmão, vou trazer uma historinha para vocês aqui. Deixa eu botar aqui a telinha, um minutinho. Uma vez, uma pessoa conversando comigo, né? Mas, rapaz, você obedece mandamento, uma pessoa do sistema religioso, em tese, né? Isso aí é uma maldição. Deus deu um mandamento para o povo de Israel porque eles pediram a lei e que essa lei é pesada, é uma lei difícil de ser cumprida, impossível de ser cumprida. Eles pediram e Deus deu. Eu digo, não. O que eu leio na Escritura, comecei a ler os textos com ele, eu digo, veja, Devarim, capítulo 30, o Eterno vai dizer, essas palavras não estão distante de vocês, não estão do outro lado do mar, para que você vá lá e pegue e traga e diga, quem vai trazer por nós? Está na tua boca e no teu coração para colocar em prática. O Eterno diz que a Torá é fácil de ser cumprida. É fácil de ser praticada. É isso que o Eterno diz. Então essa pessoa já se espantou. Eu disse, se fosse difícil, impossível, por que o povo de Israel foi punido por não cumprir? Imagine você, uma criança de 5 anos de idade, e você chega assim e fala, meu filho, vá ali no armazém, pega um saco de cimento de 50 quilos e traga para mim. Aí seu filho vai lá com o dinheiro, todo empolgado, não sabe o que é isso, dá o dinheiro, aí quando ele vai pegar o saco de cimento de 50 quilos, ele não consegue, ele volta. Pai, eu não consegui. Aí você pega o chinelo e começa a bater no menino. É justo isso? Aí essa pessoa me respondeu, não. Não é justo.
Eu digo, e como é que o Eterno ia dar mandamentos para as pessoas que seriam impossíveis de serem cumpridos, porém, ele iria punir as pessoas porque não conseguiram? Aí não tem mais argumento. Felizmente, quando a gente usa o raciocínio, a gente sabe que o Eterno jamais faria algo nesse nível. Então, quando ele trazendo a punição para o povo de Israel, quando ele traz a punição para os filhos de Jacó pelo seu mal, é porque ele sabe que eles poderiam ter feito aquela mesma situação resolvida de uma forma melhor. Então, eu vou até trazer um texto aqui para que vocês entendam que não é por causa da sua justiça. O Eterno sempre está salvando Israel por causa da justiça dos antepassados. Que nós devemos nos assemelhar a eles. E o texto diz, vou botar aqui, Vekadatá lo tzadikat ha Adoni Eloheiha noten leha et haaretz hatobá hazot lerishta ki am kishe oref atá. Pois sabeis que não é por causa da tua justiça que Adonai, teu Elohim, te dá esta boa terra para possuí-la. Pois tu és um povo obstinado. Vamos para aqui. Não é por causa da tua justiça. O texto anterior, no versículo 5, diz que é por causa da justiça de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, que a nossa fé tem que ter por base os ensinamentos justamente de Abraão, Isaac, Jacó, Yeshua, Yeshayahu, entre outros grandes homens de fé que tiveram na Escritura. Como David, Hamelech, entre outros. Para que nossos exemplos sejam pessoas que foram perseverantes na fé. Até nos momentos das suas transgressões, que nós possamos usar daqueles momentos para meditarmos e fazermos diferente deles. Não cumprir à risca os mesmos erros. Certo? E o texto continua. No capítulo 3 de Amós, esse texto é maravilhoso. É muito usado, né, isoladamente. Mas se a gente entender o contexto agora, a gente vai ver o quão profundo essa porção é intrínseca à profecia de Amós. Kilo Ya'aseh Adonai Adonai. Davar ki im galá sedo el avadim hanavim. Certamente Adonai o Eterno não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, o que tem a ver os profetas com essa porção? Imagine, irmãos, Yosef cumpriu literalmente todas as prerrogativas de um profeta. Ele foi destratado por seus irmãos. Foi ou não foi? Como é que os profetas eram recebidos? Com flores, abraçados e abria-se as fileiras para receber? Não. Era com pedrada, com paulada, com cuspindo na sua face. Eles depois eram jogados fora, literalmente. A gente vê Eliarro tendo que fugir entre as nações. Yosef assim também foi. E os profetas tinham a missão de trazer o livramento do Eterno para o seu povo. Yosef trouxe o livramento para o seu povo. A palavra do Eterno sempre se cumpria na boca de Yosef. Então, o Eterno sempre revelou seus planos, às vezes na própria vida de Yosef, que seria um livramento para o seu povo, Israel. Yosef sempre representou uma profecia enorme diante da nação do povo de Israel, que cometia suas besteiras, mas que se arrepende, que vai para o meio das nações e gera frutos. E assim é o povo de Israel até hoje. E esse texto finaliza aqui no versículo 8, dizendo: Iriesh Ag mi lo irá Adonai Adonai, Taber mi lo inave. O leão rugiu, quem não temerá? Adonai falou, quem não profetizará?
Se o Eterno está falando, meus irmãos, através de você, principalmente através dos seus atos, não atos de elevação própria, mas da justiça sendo praticada no meio das pessoas. Que o leão ruja todos os dias, que as pessoas possam olhar para você e ver em você os atributos do Eterno. Lembre-se do que eu disse ontem. Como é que você vai demonstrar seus atributos? Preste atenção. O Eterno deu 2 olhos para vocês observarem bastante, 2 ouvidos para ouvirem com atenção, 2 narinas para vocês sentirem, as mãos para vocês trabalharem bastante e praticarem, e os pés para vocês correr o mundo. Porém, a boca ele só deu uma, para que vocês trabalhem menos com o falar e mais com o agir. O sábio, meus irmãos, não é aquele que fala muito e faz pouco. O sábio é aquele que faz muito e pouco fala. Seja, pronto, o exemplo de Copa do Mundo aí para vocês. Tem jogador que entra com sapato alto, que é o bam, tal, mas não faz um gol. Já tem aquele que é calado, mas faz gol direto. Seja o artilheiro, passa bem muito gol. Gol fazendo bem para o próximo, né? Então, para finalizarmos aqui, vamos ler nos Escritos Nazarenos. Aqui eu só vou fazer um resumo, porque esse texto já foi perfeitamente resumido por Estevão. Pena que foi num momento triste na história dele. Porém, esse momento triste ficou gravado até hoje em nossos corações. O texto vai dizer: os patriarcas, porém, tiveram inveja de Iosef e o venderam como escravo para o Egito, mas Adonai estava com ele. Irmãos, quando a gente está na obediência, a caminhada de Iosef começou de retorno, apesar das dificuldades, ela começou quando seu pai o enviou para Sherem, para encontrar seus irmãos. Ele indo com o coração arrependido para pedir perdão aos seus irmãos, eu creio. E ali ele estava sob a proteção do Eterno. Mas meu irmão, ele foi jogado num poço, foi vendido como escravo, virou escravo para Potifar. Ele depois foi preso de novo por uma falsa acusação. Mas depois ele foi para frente de quem? Do faraó, meus irmãos. Depois ele virou governador. Depois ele salvou seus irmãos. Yosef, o Eterno, sempre esteve com sua mão estendida protegendo Yosef, pelo seu coração de arrependimento. Ele não blasfemava contra o Eterno. Então, esse resumo aqui é perfeito. E o último texto que a gente vai ler é esse aqui. Vou até ler um pouquinho abaixo. Vayoshá lo mikal tizarotai vehen vehama natan lo leinei faraó melech Mitzrayim vaishterhu al Mitzrayim ve'al kol beito. Então, vou até marcar uma coisa aqui. Olha o que aparece aqui no texto, deixa eu achar aqui. Aqui, Fehem. Observe que a graça do Eterno, ele acompanhou Yosef. E Estevão falou antes, né? Tiveram inveja do seu irmão. Porém, quem trabalhou com a inveja, depois teve que se prostrar de quem trabalhou sempre com a parte do arrependimento e da misericórdia. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Queria agradecer vocês aí, ter acompanhado mais um estudo nosso, que vocês possam utilizar esses textos dos profetas para criarem boas expectativas para a porção que vai vir no próximo Shabat. Sexta-feira, iniciar 6 horas da tarde, e a gente vai acompanhando aí o estudo. Deixar alguns avisos aqui. No próximo domingo, esse mesmo estudo que é sempre às 19h30, acontecerá às 15 horas, certo? Já acompanhamos aí a estreia do nosso Morel Leniel. Perfeito, meu irmão. O Eterno te abençoe. E também nós vamos na próxima terça-feira. Por que vai acontecer isso? Porque no domingo inicia a festa de Hanukkah. Vou até trazer aqui um aviso.
Vou botar aqui. Isso. Tem início no dia 18 de dezembro, que é no domingo, justamente. Aí vai começar às 19 horas. Por isso que não vai ter o estudo da Haftarah no domingo nesse horário. Vai ser um pouco mais cedo. E finaliza na segunda-feira, do dia 26 de dezembro. A gente, na terça-feira também, não vamos ter o momento do hebraico com o professor Marcos Felipe, pois ele vai apresentar o estudo justamente sobre a festa de Hanukkah. Vai passar o passo a passo para você e vai trazer um estudo completo aí sobre a festividade. Então, meus irmãos, um grande abraço, que o Eterno abençoe cada um de vocês, um beijo no coração de vocês aí, forte abraço, que o Eterno abençoe vocês ricamente e muito obrigado por acompanhar mais um Examinando os Profetas. Um abraço, meus irmãos. Aí, Deus do céu.